Antes da independência de 1822, o Brasil era uma colônia do Império Português. Com uma sociedade e economia moldada pela colonização e pelo controle direto de Portugal. A situação do Brasil nesse período era marcada por uma série de fatores políticos, econômicos, sociais e culturais, que contribuíram para o cenário que levou ao rompimento com a metrópole. Olá, sejam muito bem-vindos, meu nome é Luiz Alves e o vídeo de hoje é sobre a independência do Brasil. Esse vídeo ele será dividido em duas partes. Ao longo desse vídeo, vamos explorar os bastidores desde a pressão interna e externa até a controvérsia sobre a compra da independência, uma negociação que envolveu cifras altíssimas, uma dívida com a Inglaterra e moldou o futuro da nossa nação. Durante os séculos que precederam a independência, o Brasil era governado por Portugal, através de um sistema colonial. A colônia era administrada por governadores nomeados pela coroa portuguesa, que implementavam as leis e políticas de Lisboa. Nessa época, o Brasil não tinha autonomia para tomar decisões políticas e econômicas independentes, e todo o poder estava concentrado na metrópole. A relação entre Brasil e Portugal começou a mudar em 1808, quando a família real portuguesa, liderada por Dom João VI, fugiu para o Brasil devido à invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Com a chegada da corte, o Brasil passou a ser o centro administrativo do Império Português, e a cidade do Rio de Janeiro foi elevada à condição de capital do Império. Isso trouxe uma série de transformações, como a abertura dos portos brasileiros ao comércio internacional e a criação de instituições culturais e políticas que antes não existiam na colônia. A economia brasileira antes da independência era essencialmente agrária, baseada na monocultura e na exportação de produtos como o açúcar, o tabaco e, mais tarde, o café. O trabalho escravo era a base da economia, com uma grande população de africanos escravizados sendo trazida ao Brasil para trabalhar nas plantações e nas minas. O sistema econômico era caracterizado pelo Pacto Colonial, onde o Brasil era obrigado a exportar suas matérias-primas exclusivamente para Portugal e comprar os produtos manufaturados da metrópole. Esse sistema impedia o desenvolvimento de uma economia local diversificada e criava uma dependência econômica em relação a Portugal. A sociedade brasileira era totalmente hierarquizada e marcada por desigualdades. No topo estavam os grandes proprietários de terras e os comerciantes ricos, geralmente de origem europeia. Abaixo deles estavam os trabalhadores livres e os pequenos comerciantes e artesãos. E na base, a grande massa de africanos escravizados. A sociedade brasileira também era multirracial, com uma complexa mistura de europeus, africanos e indígenas. Mas as relações sociais eram rigidamente estratificadas. Culturalmente, o Brasil pré-independência era fortemente influenciado por Portugal, mas também começava a desenvolver uma identidade própria. As tradições portuguesas predominavam, mas havia uma crescente mistura com elementos africanos e indígenas, resultando em uma cultura sincrética. A elite brasileira, em grande parte, se via como parte do mundo português, e havia pouca consciência de uma identidade nacional distinta. Com a chegada da corte em 1808, o Brasil começou a desenvolver uma infraestrutura cultural e educacional mais robusta, incluindo a criação da imprensa, da Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional, e da Academia Real de Belas Artes.
Essas instituições ajudaram a fomentar um sentimento de brasilidade entre as elites urbanas. O processo de independência do Brasil foi influenciado por vários fatores, incluindo as revoltas americanas e francesas, assim como os movimentos de independência em outras colônias da América Latina, inspiraram o desejo de autonomia no Brasil. As limitações impostas pelo Pacto Colonial e a exploração econômica por parte de Portugal geraram descontentamento entre os colonos, especialmente entre a elite agrária e mercantil. Outro fator importante foi a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves em 1815, mas também criaram expectativas de maior autonomia, que não foram plenamente atendidas. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto em Portugal, que exigia o retorno de Dom João VI e a restauração das antigas condições coloniais, foi um impulso para o movimento de independência no Brasil. Com a volta da corte para Portugal, as elites brasileiras temiam a perda das liberdades conquistadas durante a presença da corte no Brasil. Dom Pedro, filho do Dom João VI, desempenhou um papel crucial na independência. Quando o parlamento português tentou restabelecer o controle colonial, Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. O momento da independência do Brasil foi um evento que envolveu um conjunto de personalidades e circunstâncias que prepararam o país para sua separação de Portugal. A participação de Dom Pedro I, da Imperatriz Leopoldina e de José Bonifácio foram cruciais para o sucesso desse movimento. Antes da independência política do Brasil, a situação política no Brasil estava tensa. A Revolução Liberal do Porto em 1820 havia criado uma pressão significativa para que Dom João VI, que estava no Brasil desde 1808, retornasse a Portugal e restaurasse as antigas condições coloniais. Ao retornar a Portugal, Dom João deixou seu filho, Dom Pedro, como regente do Brasil, na esperança que ele pudesse manter a unidade do Império Português. Em Lisboa, o parlamento começou a exigir que o Brasil voltasse ao status de colônia, o que incluía a volta de Dom Pedro a Portugal. Isso gerou uma grande insatisfação entre os brasileiros, especialmente as elites locais, que temiam a perda das liberdades conquistadas durante a permanência da corte no Brasil. Com isso, movimentos separatistas começaram a ganhar força, e Dom Pedro, aconselhado por José Bonifácio e Leopoldina, começou a resistir às ordens da corte portuguesa. Já no início de 1822, ele havia se mostrado cada vez mais inclinado a romper com Portugal. Em janeiro daquele ano, Dom Pedro tomou a decisão de permanecer no Brasil, contrariando as ordens da corte para que ele retornasse a Lisboa. Uma decisão que ficou conhecida como o Dia do Fico. Durante todo o ano de 1822, Dom Pedro e seus aliados trabalharam para preparar o Brasil para a independência. Ele convocou uma Assembleia Constituinte e nomeou José Bonifácio como ministro, que se tornou seu principal conselheiro político. Em setembro de 1822, Dom Pedro estava em uma viagem para São Paulo, quando recebeu cartas de Portugal e do Rio de Janeiro. As cartas vindas de Lisboa exigiam que ele voltasse a Portugal imediatamente e anulavam todas as decisões tomadas por ele e pela regência brasileira. Já as cartas do Rio de Janeiro, enviadas por Leopoldina e José Bonifácio, alertavam sobre a situação crítica e incentivavam a proclamação da independência. Leopoldina, esposa de Dom Pedro, teve um papel importante no processo de independência. No dia 2 de setembro de 1822, enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, ela presidiu uma reunião do Conselho de Estado no Rio de Janeiro. Durante essa reunião, Leopoldina, juntamente com José Bonifácio e seus ministros, decidiram a favor da independência, enviando uma carta urgente a Dom Pedro, pedindo-lhe que declarasse a separação de Portugal. A imperatriz era uma figura influente na corte e tinha uma visão clara
da importância de um Brasil independente. Sua educação e formação europeia, aliada à posição de imperatriz, lhe deram autoridade e credibilidade para atuar nesse momento crucial. Ela incentivou Dom Pedro a tomar a decisão de romper com Portugal. José Bonifácio, conhecido como o Patriarca da Independência, foi um dos principais arquitetos do processo de independência. Como ministro, ele desempenhou um papel estratégico, tanto no aconselhamento político, quanto na organização das ações que levaram à separação de Portugal. Bonifácio era um intelectual respeitado e tinha uma visão clara de um país soberano, unido e forte. Ele foi o principal conselheiro de Dom Pedro durante todo o processo e ajudou a garantir que a transição para a independência fosse relativamente pacífica, evitando conflitos maiores que pudessem ter fragmentado o país. Em 7 de setembro de 1822, após receber as cartas, Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, tomou a decisão final de proclamar a independência. De acordo com a tradição, ele levantou a espada e proclamou independência ou morte, marcando o rompimento oficial com Portugal. Embora o Grito do Ipiranga tenha se tornado o símbolo da independência, foi o início de um longo processo que envolveu negociações, resistências e o trabalho conjunto de várias figuras chaves, como Dom Pedro, Leopoldina e José Bonifácio. O momento da independência do Brasil foi resultado de uma complexa interação entre pressões internas e externas, estratégias políticas e decisões pessoais. Esse vídeo ele terá continuação. Na segunda parte teremos a guerra pela independência do Brasil, que termina na Bahia no dia 2 de julho de 1823, e a polêmica compra da independência. Agradeço por ter permanecido conosco, até o próximo vídeo, muito obrigado!